Bom dia, gente. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Hoje, na continuidade do programa Retomada 2020, nós teremos o webinar Otimizando a Gestão de Estoques, Racionalizando as Compras. Mas antes disso, deixa eu dar alguns recados para vocês, né? Então, hoje, o tema Otimizando a Gestão de Estoques, Racionalizando Vendas, com o Fernando Trigueiro. Coloquem ali no chat de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Lembrem-se que às 17 horas nós teremos um debate com o Fernando Trigueiro, que estará de volta, onde ele poderá esclarecer dúvidas, questões, aprofundar algum assunto que vocês acreditam ser do interesse, né? Então, participem. Quem gostar do webinar, curte, dá um like, clica no like aí, inscrevam-se no canal também para ter acesso aos demais webinars que já foram realizados dentro desse programa, Retomada 2020, e que ainda virão. Nós estamos ainda com mais 4 webinars programados. Bom, então, falando do nosso tema de hoje, otimizando a gestão de estoques e racionalizando as compras. O que será visto nesse webinar, né? Basicamente, você vai entender como dimensionar os estoques e as compras com bases científicas, reconhecendo quais são as principais ferramentas de gestão que você necessita para não comprometer o seu capital de giro, principalmente no momento em que há escassez, né? Então, você tendo uma boa gestão de estoques. Os 3 tópicos que serão abordados nessa live, nesse webinar: mencionamento do lote ótimo de compras, estoque mínimo e máximo, os principais fatores que afetam os níveis de estoque, e BI para a gestão dos estoques e das compras. Como eu disse antes, quem vai estar com vocês, e já está aqui na tela conosco, é o Fernando Trigueiro, engenheiro químico de formação, mestre em planejamento e gestão organizacional, iniciou sua carreira como engenheiro de produção, foi gerente de produção, gerente administrativo financeiro e de suprimentos, é consultor e coordenador de projetos de produção e suprimentos, atuou pelo SEBRAE, professor universitário em cursos de pós-graduação. Em 89, fundou a Focus Trigueiro Consultoria e Treinamento, empresa própria, de onde atua desde então como consultor nessa área. Em 2004, fundou e preside a ANELOG, a Associação Nordestina de Logística. É conselheiro do Grupo Marsaro, como ANEL Pernambuco e Data Conte Pernambuco, e autor de livros nas áreas de gestão, qualidade e produtividade. Eu vou, então, deixar vocês com o Trigueiro. Tudo bem, Trigueiro? Tudo bem, bom dia a todos. Obrigado. Então, segue com o pessoal. Eu volto no final para fazer um convite para eles e fazer um fechamento. Tá ok? Então, obrigado. Um pouquinho rouco aí, mas não é Covid, não, isso eu garanto. Para mim foi um grande prazer atender ao convite do Rob para participar desse projeto e conversar um pouco de vocês com nossa experiência no dia a dia, principalmente em atividades de consultoria e treinamento voltados para essa área de gestão como um todo. Eu sempre que inicializo qualquer projeto, eu faço 2 perguntas que eu considero fundamentais hoje dentro das empresas. A primeira pergunta é: o que é gerenciar? Leva o pessoal a uma reflexão do que seja o gerenciamento. E a outra pergunta, logicamente, dentro do nosso contexto, é o que é efetivamente logística? Vamos à resposta da primeira pergunta. Por que é tão importante gerenciar? Porque, na prática, a gente gerencia somente uma coisa. E essa coisa é tão importante para a empresa quanto é importante para, eu diria, o corpo humano, fazendo uma correlação com o nosso sangue. Vocês imaginem você parar o sangue da sua corrente sanguínea, o que é que acontece? Eu sempre faço esse paralelo. Se vocês observarem, essa coisa chama-se na organização nada mais, nada menos do que informação.
vocês vão ver que nessa nossa área de gestão de estoque e compras, aliás, eu diria na área de gestão da empresa como um todo, informação é a base de tudo. E hoje, mais do que nunca, eu tenho uma boa base de informações. Agora, informações chamadas certas. Vai me permitir que, com essas informações, em tempo real, eu consiga simplesmente transformar essas informações em ação. Então, eu resumindo, eu diria que gerenciar é gerar ação baseado nas informações que nós temos. Então, imagine vocês, informação errada, decisão errada. Informação certa, probabilidade de ter uma ação também certa. Né? Nós vamos voltar a conversar sobre a importância da informação mais na frente, principalmente quando nós conversarmos sobre o BI. Segunda pergunta que foi feita foi o que é logística? Né? Nós que fazemos a Associação Nordestina de Logísticas, nós definimos um termo para a logística, baseado, inclusive, também no que é dito lá pela Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística. Então, como vocês veem aí na tela, eu diria resumidamente que onde houver movimentação e armazenagem de bens e informações, nós temos a logística presente. Mais do que nunca, hoje esse conceito se tornou mais abrangente quando a gente começa a falar de cadeia de suprimentos. Porque a logística em si, ela faz parte das unidades organizacionais. Ou seja, uma empresa, ela tem dentro do seu contexto o que hoje a gente chama de logística integrada. Ou seja, a logística de manufatura, a logística de suprimento, a logística de distribuição, que compõe a chamada logística integrada. Só que, num contexto mais amplo, a cadeia de suprimento, ela leva em consideração todas as empresas que agregam valor à cadeia de suprimentos da empresa. Se a gente for ver mais adiante, a gente vai perceber, nessa figura que vocês estão aí na tela, que eu tenho o suprimento físico, também denominado de logística de suprimentos, ou logística em bonde, que é a relação da empresa com toda a sua cadeia fornecedora. Eu tenho dentro da própria empresa, no caso de ser uma indústria, a logística de produção, ou também chamada de manufatura. No caso de ser um comércio, ela é chamada logística de operações. E levando o produto da empresa até o consumidor final ou ao cliente, nem sempre é a mesma coisa, nós temos a logística outbound, também conhecida como distribuição física. Até uns tempos passados, quando se falava em logística, só se pensava nessa última, a logística de distribuição. Na realidade, a logística é todo esse contexto aí. E cada empresa, com mais ou menos profundidades, tem essas três situações. Ou seja, eu tenho a logística de suprimentos, eu tenho a logística de manufatura ou logística de operações e tenho a minha logística de distribuição. Esses três juntos, nós denominamos isso de logística integrada. E dentro do contexto maior, nós dizemos que a logística como um todo tem uma missão, e essa missão é fundamental. Primeira delas, levar ou ter o produto certo. O que é produto certo? Produto certo é aquele que está bem especificado. E aí eu diria que 20% da dor de cabeça das empresas está aí. Geralmente os produtos não estão bem especificados, fazendo com que as empresas, cada um, crie um linguajar próprio para designar um determinado produto. O outro elemento da missão, lugar certo. Eu tenho que levar o produto aonde o cliente disse que quer. Esse é um desafio. Na quantidade certa. Se ele pediu 10, eu tenho que levar 10, nem 11, nem 9. E principalmente no tempo certo. Ou seja, se eu quero receber na quarta-feira, eu tenho que entregar na quarta-feira. Se eu quero receber na quarta-feira às 9 horas, eu tenho que fazer tudo, esse é o desafio para me entregar às 9 horas. Isso tudo deve estar exatamente no pedido do cliente. E, obviamente, eu tenho que operacionalizar toda essa situação para que a empresa, no final, tenha resultado. Ou seja, ela tenha o menor custo possível em cima disso. Se vocês observarem a cadeia de suprimentos como um todo, eu diria que é importantíssimo hoje a gente olhar o sentido dessa setinha aí vermelha. Ou seja, as informações hoje têm que vir do mercado.
Quem diz o que quer hoje é o consumidor, e nós temos que trabalhar para ele. Eu tenho que fazer o meu consumidor satisfeito. Eu digo sempre o seguinte: se você acha que o consumidor está insatisfeito, significa que você está entregando ele de mão beijada para o concorrente. De posse das informações, eu vou ter que fazer o meu planejamento. E aí vem, para eu atender o meu consumidor, ou o que os consumidores estão querendo. Que quantidade de material eu preciso? Qual é a quantidade que eu tenho que comprar? Em que momento esses materiais têm que estar comigo? Aí entra todo o processo da logística de suprimentos, que nós vamos ver numa outra figurazinha mais adiante, que é exatamente essa que vocês estão em tela. Ou seja, tudo começa aqui no mercado. Ou seja, a área comercial da empresa vai ao mercado, ou o mercado vai através da área comercial dizendo o que quer. Essas informações, aí veja que eu estou falando novamente de informações, vêm para o setor de logística da empresa, em que ele se transforma exatamente em necessidades, ou seja, de compra, ou necessidades para o estoque, ou necessidades para a produção, ou, se eu já tenho isso no meu estoque, necessidades para entrega, fazendo o meu processo de expedição. Então, o que nós vamos conversar hoje é exatamente esse lado direito aí da figura, no meu lado direito, lado esquerdo para vocês, né? Em que qual é o papel de compras nessa história toda? Qual é o papel do pessoal do estoque nessa história toda? A logística de suprimentos, por definição, a gente diz que é uma função que planeja, executa e controla todo o fluxo de materiais, eu acrescentaria, e informações, nas condições mais eficientes e econômicas. E aí parte desde a especificação do que eu preciso até entregar ao meu consumidor final. Verifique no destaque desse slide a palavra planejar. Infelizmente, é o que a gente não vê, principalmente nas pequenas e médias organizações. O pessoal, ao ter a informação, começa logo a executar, não para exatamente para pensar um pouquinho. Como é que eu vou fazer? O que é que eu preciso? Em que momentos eu preciso? Quanto eu estou disposto a pagar? Tudo isso vem na função planejamento. Hoje, mais do que nunca, existe também, na outra ponta, na ponta de suprimentos, o que nós chamamos de marketing. O mundo está globalizado e eu preciso dizer para o mundo que eu estou aqui. E preciso dizer para ele quem quer me fornecer. Então, a primeira coisa hoje é eu estabelecer boas relações com os fornecedores no mercado global. Embora nessa situação de pandemia está existindo um movimento de nacionalização. O que eu falo de nacionalização não é pegar o produto importado e transformar dentro do Brasil. A nacionalização é comprar produtos de brasileiros, em outras palavras. Então, hoje, mais do que nunca, eu vou ter que buscar fornecedores no mercado local que estejam mais próximos de mim e manter com ele as boas relações, que eu chamo essas boas relações de grandes parcerias. Mais do que nunca, eu tenho que buscar novas fontes de suprimento. Não posso me acomodar. Se eu sempre comprei de fulano, por que eu vou continuar comprando? Será que não existem outras fontes de suprimentos no mercado? Buscar novas tecnologias. E aí está sendo a grande discussão nessa fase de pandemia que nós estamos tendo. Por que eu devo buscar novas tecnologias? Quantas empresas foram pegas de surpresa por não ter um sistema de e-commerce? Não só para comprar, mas o sistema também para vender, né? Então, hoje, tecnologia se faz fundamental, porque é através dela que eu vou colher informações para as minhas tomadas de decisão. Saber fazer análise de valor é outro ponto importantíssimo. Eu sempre digo o seguinte: o análise de valor aí não é o valor do produto em si, é do quanto ele agrega para o teu negócio. Eu sempre gosto de dar um exemplo simples, mas que dá para ter uma ideia do que significa isso. Você imagine quem não trabalha com camisa social. Para que aquele botãozinho onde a gente aperta para colocar a gravata? Será que ele está agregando valor a essa camisa social? Ou ele só está agregando custo? Então, esse tipo de coisas que a gente está perguntando dentro do nosso negócio. O que é que efetivamente agrega valor para o meu negócio? E hoje, mais do que nunca, também saber tomar decisões sobre comprar
alugar ou fabricar. Por exemplo, dentro do contexto da logística, está comprovado, em termos de planilhas de custos, de redução de custos, que hoje uma empilhadeira, por exemplo, é mais negócio eu alugar do que comprar. Ou seja, eu passo a ter despesa e não ativo imobilizado, que vai influenciar na minha rentabilidade. E a gente vai ver isso mais adiante. Coisas que eu hoje fabrico, será que não é interessante eu comprar? Coisas que eu hoje compro, será que não é interessante eu alugar? Então, esse tipo de questionamento a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Porque toda empresa, se vocês olharem direitinho, ela depende de duas coisinhas: lucratividade e rentabilidade. O que é lucratividade? É a diferença entre a receita e custo, de uma maneira bem abreviada, né? Ou seja, eu tenho que ter o meu faturamento, tenho que saber o meu custo, tenho que saber se o que está ficando para a empresa. E a rentabilidade? O que é a rentabilidade? A rentabilidade vai dizer em quanto tempo o capital que eu investi no meu negócio ele vai ter retorno. De uma forma bem simples. Ou seja, é uma relação entre o lucro e o ativo da empresa. Por que é que muitas empresas estão minimizando os ativos? Para ter uma rentabilidade mais rápida. Por exemplo, quem tinha frota de caminhões, em algumas situações, terceirizaram com transportadoras esse trabalho. Embora, em função da greve dos caminhoneiros que aconteceu há 2 anos atrás, muita gente resolveu novamente passar a ter frota própria, para não ficar ameaçado pelo problema dos caminhoneiros. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Eu fiz recentemente um estudo voltado aqui até a pedido de alguns empresários, através da Associação de Logística, para a gente saber o quanto está representando o custo da nossa cadeia em relação ao faturamento das empresas. Só que, para poder mostrar esse resultado, eu gostaria que vocês entendessem primeiro o que é que a gente chama de custo de material. Nós chamamos de custo material tudo que eu gasto para adquirir e tudo que eu gasto para armazenar o produto, além do preço que eu pago pelo produto. Numa equaçãozinha simples, está aí o custo material, é o custo de aquisição, mais o custo de armazenamento, mais o preço que eu pago pelo produto. A soma do custo de armazenamento mais o custo de aquisição é o que nós chamamos de custo operacional. E é esse que eu tenho que estar de olho a cada dia. Eu não posso deixar esse custo subir muito, porque pode inviabilizar o meu negócio. Então, na pesquisa que nós fizemos, essa pesquisa foi no Brasil, logicamente usamos os meios tecnológicos que nós temos à disposição, verificou-se uma coisa interessante, que o custo material, em média, nas pequenas e médias empresas, que foi o nosso foco, representa 60% do seu faturamento. Vocês poderiam estar perguntando, mas Trigueiro, isso é muito caro, isso é barato, como é que é? Eu diria que está caro. Porque se a gente comparar com o que existe em outros países, a gente tem muita coisa a enfrentar pela frente. Primeira delas é que nos Estados Unidos isso representa 30%, ou seja, metade do nosso. Na União Europeia representa em torno de 31% a 32%. Nos países que compõem o tigre asiático, isso representa em torno de 31%. Aí vem a pergunta, como é que nós vamos competir com esses produtos que vêm lá de fora nesta situação que nós nos encontramos? Nessa mesma pesquisa foi feita uma coisa interessante. Verificou-se que cada 1% que eu economizasse no custo material, eu teria o equivalente a uma economia de 10% na folha de pagamento das empresas. Ou seja, se eu conseguir economizar 10% do custo material, eu praticamente tenho a minha folha paga. Essa que é a verdade. Com isso, baseado nesses dados, nós fizemos uma simulação em que consideramos uma situação base. Imagine uma empresa que ela vende 100, transformamos aquele custo material, desmembramos ele em custo do material propriamente dito, que é relativo ao preço do produto, e o custo da cadeia, os outros 30%, formando os 60% da pesquisa. Consideramos as outras despesas variáveis de 30% e as despesas fixas de 5%. Ora, 30 com 60, 90, 95, menos 100, e eu vou ter um resultado de lucro 5. E eu dissesse para vocês, olha, nosso lucro está baixo. Precisamos fazer alguma ação para aumentar esse lucro. O que é que vem na cabeça em primeiro momento?
As pesquisas mostraram que quando as pessoas querem aumentar lucro, elas tentam aumentar as vendas. A pergunta é, será que o mercado aceita? Vamos imaginar que aceite. E eu tivesse aí um aumento de venda de 10%. O que é que iria acontecer na minha lucratividade? Verifique que, aqui para efeito de apenas exposição, nós arredondamos os números. Eu teria um aumento de lucratividade em torno de 20%. Mas e se eu conseguisse reduzir os custos da minha cadeia de suprimentos em 10%? Se eu conseguisse negociar com meus fornecedores de modo a reduzir o preço dos produtos que eu estou adquirindo em 10%, o que é que poderia acontecer na minha lucratividade? Vocês veem aí o resultado. Não se assuste, mas isso é uma realidade. Os números não mentem. E isso foi baseado em pesquisas feitas com o mercado. Ou seja, se eu conseguir reduzir o preço do material em torno de 10%, se eu conseguir reduzir o custo da minha operação em torno de 10%, mantendo as outras na mesma situação inicial, e, logicamente, o custo fixo se mantendo, eu passaria de uma situação de lucro de 5 para 11, com aumento de lucratividade em torno de 120%. E aí, onde é que eu tenho que atuar? Eu tenho que atuar exatamente com boas negociações com os fornecedores para reduzir o custo do preço final do produto e atuar através dos meus processos dentro da empresa para reduzir o meu custo de aquisição e reduzir o meu custo de armazenamento. Para vocês terem uma ideia, nos 30% que representam os custos da cadeia de suprimento, verificou-se que 36% desses custos, ou seja, 10,8% dos faturamentos, representa o custo de manutenção dos estoques. Por isso que muita empresa não gosta de ter estoque alto, porque esse custo de manutenção representa para ela em torno de 10,8%. A parte de transporte, e talvez até aumente isso, é em torno de 47%, ou seja, 14,1%. Ou seja, para eu fazer chegar o produto no cliente, isso está me custando hoje, em média, 14,1% do faturamento. Lembro que isso é uma realidade Brasil, voltada para a atuação das pequenas e médias empresas. E o custo de aquisição representa hoje 5,1% do faturamento das empresas. O que é esse custo de aquisição? É o custo da burocracia interna da empresa. Quanto ela gasta para poder adquirir, para fechar realmente o contrato com o seu fornecedor. E o que nós vamos ver daqui para frente é exatamente formas, como é que eu posso fazer para reduzir esses custos e aumentar a minha lucratividade, né? Eu diria sempre que toda vez que você tiver que fazer alguma ação, pense com a visão estratégica, em termos de o que é oportunidades, o que é ameaças, o que é pontos fortes, o que é pontos fracos para a organização. Então, uma ferramenta que agora está tomando um vulto muito grande de utilização, mas foi desprezada há bastante tempo pelos gestores, é a famosa curva ABC, ou também conhecida como a curva de Pareto, o gráfico 80-20, também como chamar. Nós vamos ver isso um pouquinho com mais detalhes na frente. Hoje, muita gente está defendendo que sistema sustentável não funciona. Tem que ser a coisa, eu tenho que aumentar meus estoques em função da pandemia, mas a pandemia passa. Nós vamos ter uma retomada de negócios. Então, eu tenho que fazer contratos de longo prazo com o meu fornecedor, que ele me atenda efetivamente quando eu precisar. E é uma forma, inclusive, de reduzir o custo de aquisição, porque para cada pedido que eu emito, no Brasil está custando, em média, R$20 a R$23 por pedido emitido. Enquanto que lá fora a gente tem na faixa de R$3 a R$4 por pedido emitido. Então, precisamos fazer uma boa gestão dos nossos processos, enxugar, acabar com as repetições de atividade dentro das empresas. Inventários permanentes. Para eu trabalhar com estoques pequenos e bem gerenciados, eu não preciso mais esperar chegar ao término de um ano, ao término de um semestre para fazer inventário. O inventário hoje tem que ser praticamente diário. Logicamente, não para todos os produtos. E aí é onde a curva ABC ajuda a gente. Eu tenho que estar mudando a minha forma de gestionar. As coisas estão mudando. Tem um velho ditado Smith que diz que a única coisa permanente que existe é a mudança. Por que é que eu vou ficar, a coisa que eu faço há 10 anos, vou ter que continuar fazendo? Hoje tem uma máxima que o pessoal vive muito dizendo por aqui, que diz, ou muda ou morre.
Ou seja, eu tenho que acompanhar a evolução do que está acontecendo no mercado. Cada vez mais tentar se abastecer perto do local de consumo, como forma de garantir que teus produtos sejam entregues mais rápido. Cada vez mais evitar fornecimento em excesso. Se eu pedir 10, eu quero 10, e não 11 nem 12. Porque quando eu aceito o excesso, eu estou aumentando o meu estoque, estou dando queda na minha rentabilidade. E, logicamente, tecnologia de informação para fazer os meus controles. Hoje eu tenho que ter informações para todos aqueles que tomam decisões dentro da empresa. Logicamente, cada um selecionando as informações que precisa para a sua tomada de decisão. O setor de compras passa a ter um papel fundamental. Por não trabalhar com estoques altos, as empresas, principalmente as pequenas, têm que ter agilidade no processo de compra, tem que ter agilidade no processo de recepção e disponibilização do produto, seja para comércio, seja para manufatura. Isso hoje é fundamental. E, obviamente, todo material que eu tiver em excesso, que não tiver giro dentro da minha empresa, eu tenho que arrumar um jeito de desmobilizar. Lubrificando a garganta com a aguinha aqui. O que se refere à informatização, eu diria que dentro do segmento, do setor que a gente está trabalhando, compras e estoque, eu precisaria ter uma base de informações que permitisse o usuário que trabalha no dia a dia dentro da empresa ter informações do tipo, por exemplo, será que eu tenho estoques no meu armazém? Né? Qual é o preço que esse produto foi adquirido para eu adicionar a minha margem e poder revender o meu produto? Informações para os gestores, de um modo geral. Informações para o setor de compras, principalmente do mercado fornecedor. Informações para quem trabalha controlando os estoques, onde é que estão os produtos, né? Porque existe muita gente confunde o que é armazenar e o que é estocar. Armazenagem, o sentido é de proteção, enquanto que estocar, o sentido é de localização. Eu preciso localizar o mais rápido possível meus produtos dentro do meu armazém, de modo a fazer a separação e enviar ele para o meu cliente. Obviamente, isso hoje existe. Ferramentas que nos ajudam muito, principalmente uma muito conhecida, que é o Warehouse Management System, que é o sistema de gerenciamento de armazém conhecido como WMS. E, obviamente, informações para o pessoal que vai realizar inventário. Então, eu diria que essa base de informações está tudo contido na base de dados da empresa e eu for formatar ela da melhor posição, a forma como eu preciso ter, através da ferramenta chamada BI, que a gente vai conversar lá no finalzinho. Voltando ao conceito da logística de suprimentos. A logística de suprimentos tem alguns objetivos que têm que estar muito bem definidos dentro da empresa. Primeiro eu tenho que ter logística de suprimentos para dar segurança do abastecimento da organização, evitando principalmente rupturas. Então, obviamente, essa segurança tem que estar compatível com disponibilidade de capital. E aí é onde a coisa, eu diria, pega nas organizações. Porque muita gente compra no feeling. Feeling é bom, mas se eu puder usar metodologias científicas, né? Hoje eu tenho a estatística que me permite fazer isso, eu tenho as ferramentas de gestão que me permitem fazer isso, eu já minimizo o meu problema e evito desperdício de capital de giro. Porque a gente sabe, inclusive uma das coisas que eu cito no meu livro, que é pelo setor de compras que vai embora o capital de giro da empresa. Se eu não tiver cuidado, se eu não tiver muito bem dimensionado, vai todo o capital de giro e vai me deixar numa situação bastante difícil. Olhando esse gráficozinho que eu estou mostrando para vocês, nessa tela, eu não botei muita coisa aí exatamente para não ficar muito pesado. Veja que a logística, o papel da logística de suprimento hoje, em termos de receber e gerar informações, é fundamental. Por exemplo, se a minha empresa é industrial, eu tenho que conhecer a capacidade produtiva da empresa. Porque se eu tenho capacidade de produzir 100 e estão pedindo materiais para produzir 200, eu já sou um bloqueio. Por que é que eu vou comprar 200 se eu só tenho capacidade de ter 100? É um questionamento a ser feito. As vendas têm papel fundamental
E previsão de vendas hoje se faz necessário, inclusive com bastante rigidez. Difícil, nesses tempos de pandemia em que a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas temos que fazer exercícios sobre isso, temos que fazer simulações, temos que tentar. E é em cima dessas informações, porque é vendas que trazem informação do mercado, que eu vou trabalhar. É através dessas informações de mercado que eu vou saber quanto eu preciso comprar, quanto eu preciso estocar, quanto eu preciso manter de produto acabado, se for no comércio, na minha gôndola, por exemplo. Né? E, logicamente, compatibilizando isso com o meu orçamento. Meu budget aí é fundamental. E o setor financeiro vai estar de olho, porque eu não posso estar gastando em cima da minha disponibilidade financeira. Então, é nesse momento que o setor de suprimento assume um papel preponderante, principalmente determinando o que a gente chama de leque, que é o lote econômico de compra, e o setor de estoque, para os gestores, qual é o estoque mínimo, também conhecido como estoque de segurança. É aí que eu tenho que trabalhar com muito cuidado. Quais são as principais atividades hoje executadas pela gestão de materiais? Planejar, é fundamental isso hoje. É aqui que você tem que tomar a decisão quais são os materiais que eu tenho que ser considerados como itens de estoque. E é esses materiais que a classificação ABC me ajuda. Os materiais que têm maior giro, esse eu não posso deixar faltar. Quais são os níveis de estoque que eu tenho que ter desses materiais? Qual é o estoque máximo, qual é o estoque mínimo de cada um e, se possível, determinar o ponto de pedido. E programar os momentos em que eu devo receber esses materiais, fazendo uma programação junto aos meus fornecedores. Uma segunda atividade é o cadastramento, que eu reputo uma das mais importantes hoje. É aqui que você tem que efetivamente especificar bem o seu material. Você tem que fazer isso para quê? Para padronizar e unificar a linguagem dentro da empresa. Evitar que o mesmo material seja solicitado com outro nome. E aí você tem estoque de material dentro de casa e, de repente, você está pedindo com outro nome e comprando. Logicamente, nesse setor de cadastramento, eu vou selecionar através dos grupos e subgrupos de materiais e também a sua codificação. Registro e controle é outra atividade fundamental. É aqui que eu tenho que acompanhar tudo o que acontece no meu estoque. Tudo que entrou, tudo que saiu, qual está sendo a média de movimentação. Acompanhar as compras. Verificar se a quantidade que eu comprei está de acordo com a quantidade que está sendo consumida. E aí aparece um chamado KPI, que é o termo utilizado, né? Que é indicadores-chave de processos. Primeiro KPI para a área, chamado fator de serviço. O que é um fator de serviço? É a relação entre itens que você atendeu e itens solicitados. Hoje, a maioria das empresas perseguem o KPI aí em torno de 95%. A média aqui na nossa região, Nordeste principalmente, está em torno de 70%. Ou seja, de cada 100 itens solicitados pelos clientes, eu apenas estou atendendo 70%. Isso vai deixar, obviamente, o cliente insatisfeito. E cliente insatisfeito, como eu disse no início, você está entregando ele de mão beijada para o concorrente. Obviamente, se eu não estou atingindo o fator de serviço que eu determinei para a minha organização, o passo seguinte é você fazer essa correção. Analisar o porquê está acontecendo isso e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Conversando agora um pouquinho sobre a compra propriamente dita. Né? Em cima dos objetivos da logística de suprimentos, qual é o objetivo da compra? Eu diria que compras têm bastante objetivos. O primeiro deles é assegurar o suprimento dos bens e serviços para a atividade da empresa, ou seja, eu não posso deixar faltar produtos para a minha organização. E, obviamente, um fator fundamental hoje desses objetivos é o prazo de entrega. Quanto mais rápido eu entregar, quanto mais rápido eu ter o produto disponibilizado pelo meu fornecedor, melhor para mim, porque eu não vou impactar no meu capital de giro. Obviamente, o que eu acabei de falar, você tem que estar de olho do dinheiro e de olho do processo. Condições de pagamento, logicamente, tem que ser compatíveis às condições de venda da empresa. Se eu compro para pagar em 30 dias, o ideal é que eu também venda em 30 dias. Porque pelo menos eu recebo, ou se eu puder vender
num prazo menor do que eu posso pagar, eu vou primeiro receber para depois pagar, não afetando o meu capital de giro. Procurando obter produtos com os menores preços possíveis. E aí um detalhe, cuidado que o menor preço nem sempre é o melhor. Tem que ser a melhor relação custo-benefícios. Menores preços, mas obedecendo um padrão de qualidade aceito pelo mercado. Eu diria que o processo de compras, na realidade, ele começa dentro das organizações quando da emissão da requisição de materiais. Porque quando você emite uma requisição de materiais, pode acontecer 3 situações. O material tem, você consegue entregar, mas ele atinge o chamado ponto de pedido, está na hora de comprar. O material tem, mas tem parcialmente. Ou seja, eu quero 10, só tem 5. Significa que eu preciso adquirir mais 5 e talvez mais alguma coisa para manter no meu estoque. E o material não tem. Esse aí automaticamente tem que gerar um documento chamado solicitação de compra, que é outra coisa que a gente tenta padronizar na nomenclatura nacional, né? Tem empresas que usam ordem de compra, tem empresa que usa pedido de compra, e as associações têm se reunido e tentado ter uma nomenclatura única para os documentos usados na área. Solicitação de compras seria, então, um documento que sai geralmente das unidades consumidoras da empresa para a área de compra, dizendo o que é que precisa. Logicamente, chegando em compras, passo seguinte, compras tem que estar conhecendo o seu mercado. Para isso, recomenda-se que tenha um bom cadastro de fornecedores. Hoje é fácil, o Google nos ajuda muito a buscar novos fornecedores no mercado, né? Tomada de condições, vulgarmente conhecida por cotação, erroneamente conhecida pelas empresas como tomada de preço. Quando eu vou ao mercado, eu não vou para o mercado somente buscar preço. Eu vou para o mercado saber as condições de fornecimento. Qual é o preço, qual é a garantia, prazo de entrega, prazo de pagamento, assistência técnica, tudo isso eu estou indo buscar no mercado. E, obviamente, fornecedor que dá as melhores condições, eu vou formalizar com ele o meu pedido. E aí nós estamos denominando isso de autorização de fornecimento. O mais importante de tudo é exatamente o que tem nesses documentos. São as informações que esses documentos devem conter. Resumindo, essa tela nos mostra toda essa relação, desde o consumidor-cliente, seja ele interno ou seja ele externo, com a empresa. Ou seja, o consumidor emite a requisição, vai para o almoxarifado emite a solicitação de compras. Em alguns casos, em algumas empresas, essa solicitação, às vezes, é o próprio consumidor que emite, o cliente interno, vai para a área de compras, compra, identifica fornecedores, você manda para ele, pede as condições de fornecimento e vai mandar para você exatamente o material acompanhado das respectivas notas fiscais. Ao chegar na empresa, o processo de conferência tem que ser rápido, ou seja, eu conferir se o que está chegando é efetivamente o que eu pedi, e aí o sistema emite os relatórios de recebimento para que compras possa dar baixa exatamente nos produtos que foram pedidos e chegados na empresa, e o contas a pagar recebe a informação do que você recebeu para poder pagar efetivamente no prazo combinado. E, obviamente, toda a documentação geralmente vai ser registrada nos processos contábeis da empresa. Seleção de fornecedores é fundamental no dia de hoje e vai requerer uma atenção grande, principalmente naqueles fatores que a gente considera como mais importantes. Existem alguns fatores comuns e existem alguns fatores especiais. Quais são os fatores comuns? Preço, obviamente, os prazos, a qualidade do produto, as condições de entrega, credibilidade do fornecedor e seu relacionamento com o mercado, isso é fundamental, saber com quem ele já trabalha, principalmente se é um fornecedor novo, né? E tem alguns fatores que são chamados fatores-chave no dia de hoje. E pós-pandemia, isso vai ser fundamental no meu modo de ver, que é a confiabilidade de fornecimento. Ele diz que me entrega com 30 dias. Efetivamente me entrega com 30 dias, de acordo com o que foi negociado? Essa é a pergunta. Flexibilidade na negociação. Eu posso negociar com meus fornecedores entregas de longo prazo. Ou seja, acabou-se, na realidade, aquelas entregas
pingadinho, ou seja, toda vez que eu preciso eu faço pedido. Não. Hoje a ideia é que produtos de alto giro a gente negocia em longo prazo, mas com termo de flexibilização. A partir de determinados valores que o produto subir no mercado, a partir de aumento de demanda ou de baixa de demanda, a gente senta novamente numa mesa de negociação e vamos renegociar o contrato de longo prazo. Fornecedores que não se preocupem simplesmente em tirar o pedido. É fundamental hoje fazer com que eles acompanhem as vendas da empresa. Nesses dias eu tenho visto muitas discussões nas lives aí, exatamente sobre isso, que os fornecedores não estão acompanhando o que o seu cliente está consumindo. E isso é um referencial de informações para saber se a demanda dele também vai aumentar ou não. Mais do que nunca, nós precisamos trazer o fornecedor para ser o nosso parceiro. Então, hoje, fornecedor e clientes têm que andar de braços dados. E quanto eu comprar? Essa é uma grande dúvida nas empresas. O que a gente vê na prática é o pessoal comprando no feeling. Eu preciso comprar um determinado material. Compra 10, compra 20, compra 30. Na realidade, analiticamente, o ideal é que nós comprássemos pelo lote econômico de compras, né? Para isso, eu preciso conhecer aqueles custos que eu falei no início. Quanto custa para mim eu adquirir? Quanto custa para mim eu armazenar? Porque o lote econômico de compra, dentro do seu conceito propriamente dito, nada mais é do que definir uma quantidade que me permita ter o menor custo operacional, né? E o custo operacional que a gente viu era exatamente a soma do custo de aquisição mais o custo de armazenamento. Quais são os componentes do custo de armazenamento? Nós dividimos aqui em 3 etapas. Os chamados custos comerciais, os juros e os seguros que você paga sobre o material que é armazenado. O custo da estocagem, que é a área que eu preciso para estocar, o custo que eu tenho com o manuseio, salário do pessoal do almoxarifado, do armazém, os seus encargos sociais, os impostos, gastos com força e luz, né? Os custos de riscos, composto pelo taxa de obsolescência, taxa de deteriorização do produto no estoque e o custo de oportunidade, que é o uso opcional do capital. Infelizmente, o que a gente vê é que poucas empresas conhecem isso no seu detalhe. E tem o custo, propriamente dito, o seu comportamento dessa maneira. Ou seja, quanto mais eu compro, mais aumenta o meu custo de armazenamento, que nós podemos calcular dessa maneira que vocês percebem aí. Custo de armazenamento é N sobre 2 vezes E vezes P, ou seja, quantidades de cada F, mais o percentual da taxa de armazenamento, mais o preço unitário do produto. O custo anual de aquisição, quais são os componentes? Está aí todos os componentes. Salário do pessoal de compras, encargos sociais, gasto com impresso de licenciamento, telegramas, fax, frete, telefonemas, tudo isso compõe o custo de aquisição, que também, às vezes, muitas pequenas empresas não detêm esse custo. E quanto mais eu compro, menor o meu custo de aquisição. E aí vem o dilema. Quanto comprar? Porque se eu compro mais, aumento o meu custo de armazenamento. Em compensação, eu diminuo o meu custo de aquisição. Depois de longas operações, se chega a uma conclusão. Ou seja, o custo operacional que eu procuro é exatamente o custo mínimo. Que ele só sai a partir dessa formulazinha aqui, que é uma dificuldade muito grande na prática de se aplicar. Eu vou mostrar uma forma bem melhor, baseada em várias simulações e estudos feitos a partir dessa fórmula aí, né? Conversando agora sobre a gestão dos estoques. Como você vê, é muita coisa para pouco tempo. Estamos tentando correr. A gestão dos estoques. Qual é o objetivo? Dar garantia ao suprimento de materiais, para que a empresa não pare, né? Evitando faltas, satisfazendo a necessidade do cliente, né? Em outras palavras, é tudo aquilo que a gente já falou antes. Todo mundo tem um único objetivo: deixar o cliente satisfeito, principalmente nessa área. Agora, por que eu faço gestão? Eu faço gestão principalmente para verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, para avaliar e dimensionar os estoques com bases científicas. Isso é fundamental hoje, né? Porque, dependendo da minha política de estoque,
eu vou ter custo. Se eu trabalho com estoque alto, eu vou ter custo. Se eu trabalho com estoque baixo, eu vou ter custo. Então, eu preciso saber quais são os custos que eu incorro. Por exemplo, custos associados a estoques insuficientes. Vamos supor que eu defini, não, eu vou trabalhar com estoques pequenos. Quais são os custos que eu tenho? Por exemplo, perda de desconto. Porque eu vou ter, para trabalhar com estoque pequeno, eu vou comprar menos. Se eu vou ter que comprar menos, eu estou perdendo possíveis descontos que o fornecedor me daria se eu comprasse em lotes maiores. Isso é considerado uma perda, né? Logicamente, passa a ser um custo para a empresa. Despesas com paralisação, estoque pequenos, eu corro o risco de não ter ele para o meu cliente. E eu vou parar as minhas atividades por conta disso. Passa a ser um custo. Despesas com emissão extra de autorizações de fornecimento. Despesas por um custo por deixar de ganhar, eu digo sempre. Porque eu estou perdendo mais de contribuição dos produtos que eu deixei de vender. Perdas associadas à produção em lotes econômicos, principalmente se é indústria. Porque da mesma maneira que eu devo comprar em lotes econômicos, a indústria deve produzir em lotes econômicos. E a principal dela? Quanto custa a insatisfação, o cliente insatisfeito? Né? Existe um estudo que, geralmente, um cliente satisfeito representa 10 vezes o valor da carteira que ele deixa com você. Se eu trabalhar com estoques elevados, também tem um custo. Custo para o produto se tornar obsoleto dentro do estoque. Qual é a taxa de obsolescência da sua empresa? Você conhece? Deixar de aplicar o meu capital e outras coisas que dê um retorno mais rápido. Isso é um custo. Mais espaço ocupado, né? Mais movimentação, mais transporte, mais seguro, mais excesso de pessoal para manusear o meu estoque. Tudo isso é custo que eu estou tendo. Aí a pergunta seria, e agora? Devo trabalhar com estoques pequenos ou com estoques elevados? Eu diria que deve estar com estoques dimensionados. E a dimensão do estoque depende de duas variáveis hoje que são fundamentais. Aliás, tem várias, mas eu digo que duas são fundamentais. A primeira, minhas vendas médias e meu consumo médio, e a segunda, o tempo de reposição do meu fornecedor. E a ferramenta que me permite saber com que materiais eu devo ter mais controles é exatamente a classificação ABC, fazendo essa distribuição. Na realidade, ela nasceu de um outro estudo. O Pareto estava medindo na Itália exatamente o nível de renda da população, como hoje é conhecida, a população classe A, né, população classe B, C, D. E o pessoal começou a ver que a ferramenta poderia ser usada em qualquer área de gestão de uma organização. O objetivo maior dela é estabelecer prioridades, né, e dar um tratamento diferenciado para os itens, principalmente que eu trabalho com ele. Porque você imagina uma organização com 20 mil itens, também conhecida como SKU, o trabalho que daria eu trabalhar com o mesmo rigor todas elas. É inviável. Então, hoje, na nossa área, existem 3 maneiras de se classificar. Ou você classifica por valor de consumo ou valor de vendas, que é a relação consumo-preço, ou você classifica simplesmente preço, o valor, do mais caro para o mais barato, ou você classifica por demanda. Só que no caso da demanda, os produtos teriam que ter a mesma unidade de uso, ou seja, tudo em quilo, tudo em litro, tudo em metro e assim por diante. Na prática, e a maioria dos softwares de gestão, ele já vem com a classificação ABC baseada em valor de consumo. Qual é o referencial hoje, principalmente, que eu utilizo nos processos de consultoria? Eu uso esse referencial. Classe A, os produtos que representam 75% do valor de consumo. Em média, eles representam apenas 10% dos itens da empresa. O classe B, que representa 20% do valor de consumo, que em média representa 25% dos itens da empresa. E o classe C, que representa 5% do valor de consumo da empresa, que em média representa 65% dos itens da empresa. Mas o que é que a gente vê na prática? A maioria dos gestores concentrados nos itens classe C. Produtos que representam apenas 5% do valor de consumo. Eu devo efetivamente me concentrar nos produtos classe A, que geralmente são aqueles itens que dá
maior resultado para a empresa, maior giro que ele tem dentro dos meus estoques. Mas, mesmo assim, alguns itens classe C, eles têm que ser considerados como se fosse classe A. Alguns itens classe B eu tenho que considerar como se fosse classe A. Para isso, eu faço a chamada criticidade. O que é a criticidade? É em função da imprescindibilidade do item para a empresa. Eu posso ter um item com baixo valor de consumo, mas se ele faltar, ele pode paralisar a minha organização. Por isso que a gente pega os itens classe C e subdivide eles em X, Y e Z. Os produtos X, na realidade, são aqueles que classe C, mas que se ele faltar, você passa a ter problema de risco relacionado à segurança pessoal e ou patrimonial, e ele não tem substituto, ou seja, ele não tem equivalente. Então, esses itens, recomendamos tratar ele como se fosse um item classe A. Já os itens Y, praticamente muito parecido com o X, só que ele tem um detalhe, ele pode ser substituído por um equivalente. E os itens classe Z, eu diria que esse você não deveria nem ter ele no estoque, porque se ele faltar, nada acontece. Para que eu vou ter ele no estoque? Esses itens eu deveria simplesmente desmobilizar, se é que eu tenho ele. A prática tem demonstrado que os itens classe C, criticidade Z, em média desses itens, 10 a 15% estão enquadrados aí. E quais são os itens, então, que influenciam no meu nível de estoque? Como eu já falei, existem vários, mas 2 são fundamentais. Este é um deles. O histórico dos consumos, ou seja, as saídas, seja por vendas ou seja para consumo efetivamente dentro da empresa. O costume dos clientes em matéria de pedido. O tempo disponível entre o pedido e a entrega do produto, lead time de fornecimento, conhecido como tempo de ressuprimento. Capacidade dos concorrentes para servir rapidamente o cliente, porque se eu não tiver e o cliente tiver, na próxima vez, o meu cliente vai buscar no concorrente. Perigo que os materiais ficam obsoletos, por isso eu preciso conhecer a taxa de obsolescência. Perigo que os materiais se estraguem, principalmente quando os materiais são perecíveis, medicamentos, frutas, legumes. O custo de obter e o custo de ter, que nós já falamos. Espaço para estocagem. E, principalmente, a diferença de preço entre as compras de grande e pequeno lote. Mas se você tem pelo menos o número 1 e o número 3 que nós apresentamos, ou seja, a demanda e o tempo de reposição, você já consegue dimensionar todos os seus estoques. Para isso, eu preciso primeiro conhecer o que é cada um. O que é o estoque de segurança? Também conhecido como estoque mínimo. É um estoque que é necessário, porque eu preciso dele, que caso o fornecedor atrase, ou caso aumente a minha demanda, eu não sofra as consequências das faltas rapidamente. Dá tempo, dá fôlego para a empresa tomar as devidas providências. Outro conceito é o conceito de ponto de pedido. Ou seja, é o nível de estoque. Quando a gente atinge, significa que está na hora de comprar. Eu tenho que estar de olho o tempo todo nesse parâmetro. E o estoque máximo, obviamente, o próprio nome já diz, é o máximo que eu tenho que ter dentro de estoque. Né? E, geralmente, o estoque máximo ele é composto pelo lote de compra mais o estoque de segurança. É uma forma de calcular bastante simples. Mas vamos ao dimensionamento, que é o que mais interessa agora, já que nós acho que tem uns 10 minutos ainda pela frente. Lote econômico de compra. Pela classificação ABC, vocês viram que eu mostrei uma forma bastante complexa. A fórmula LEC é igual a raiz quadrada de 2CQ sobre EP. Mas depois de várias simulações, isso vários estudiosos no mundo todo, eles começaram a verificar o seguinte: eu poderia transformar isso num parâmetro baseado no consumo que ajudaria tremendamente as empresas a direcionarem as suas compras. Por exemplo, produtos classe A é melhor você comprar o equivalente a uma vez o consumo médio mensal ou a venda média mensal. Isso não quer dizer que eu vou ter que receber tudo de uma vez. Eu negocio com o meu fornecedor baseado na minha demanda.
Ou seja, eu posso já fechar negócio com ele para um mês e digo para ele, entrega por semana. Ou seja, 1/4 do meu pedido mensal seria entregue semanalmente. Obviamente, acompanhando as oscilações de mercado. Para os produtos classe B, é recomendado e mais econômico que se compre o equivalente a 2 vezes o consumo médio mensal, e produto classe C, 3 a 4 vezes. Geralmente, o 3 o pessoal de comércio e o 4 é recomendado para o pessoal de indústria. Então, veja que é uma forma bastante simples, a partir das simulações de vários dados daquela formulazinha anterior, a raiz quadrada de 2CQ sobre EP, e chega a um indicador, aí, um parâmetro que favorece principalmente as pequenas organizações para evitar que elas comprem desnecessariamente. No caso do estoque mínimo, esse é fácil também. A partir da classificação ABC, a partir de vários estudos baseados com o conceito de desvio padrão, alisamento exponencial, fazendo os estudos estatísticos, verificou-se que o estoque mínimo poderia ser calculado através dessa forma. Veja que é uma forma, se você ler ela rapidamente, é até engraçada, né? Em que o K é o meu coeficiente de segurança baseado na classificação ABC. O meu C é o consumo médio mensal, ou minhas vendas média mensal, e o meu T é o meu prazo de entrega, né? Ou seja, se o produto é classe A, recomenda-se usar 0,1 ou 0,2 como coeficiente de segurança. 0,2 para a indústria, 0,1 para comércio. Se o produto é classe B, 0,3 para qualquer situação de empresa. E 0,4, o 0,5 do produto classe C. Ou seja, se eu dimensiono meus estoques, eu vou ter o comportamento da minha curva de estoque, ou chamada também curva de nível de suprimento, ou de nível de estoque, o gráfico dente de serra, como é conhecido. E eu fiz uma pequena simulação aqui para que vocês possam acompanhar. Imagine que eu tenha dimensionado os meus níveis de estoque e cheguei a essa conclusão. Começo o meu estoque com 360, vou vendendo ou vou consumindo, meu estoque vai baixando, e, obviamente, ao chegar em 260, eu tenho que fazer um pedido. Pedido de quanto? Equivalente ao lote econômico de compra. No caso aí, 300 unidades. Enquanto meu pedido não chega, minha demanda continua acontecendo. Ao chegar no equivalente ao estoque de segurança, se tudo andou direitinho, meu estoque é reposto. E o ciclo se repete. Verifique que entre eu pedir e eu receber, houve um tempo. Aqui no caso de 10 dias. Esse tempo é chamado tempo de ressuprimento ou lead time de ressuprimento. E veja que o tempo de entrega entre duas entregas consecutivas, neste caso aqui de 15 dias, é o intervalo de ressuprimento. E que muita gente enche a boca por aí de just in time. É isso que é o just in time. É o intervalo de ressuprimento entre entregas do fornecedor. Então, se tudo está dimensionado bonitinho, o gráfico deveria ter esse comportamento. E depois de você dimensionar, nós vamos partir para a análise de estoque. E eu analiso hoje através de indicadores, seja indicadores qualitativos ou indicadores de produtividade. O primeiro deles é o giro. Eu tenho que conhecer quanto o meu estoque está girando. Tenho que estar acompanhando isso diariamente, se possível. Inventário. Inventário é um nível de controle, uma forma de analisar se as movimentações estão acontecendo adequadamente. Ou seja, o que eu tenho fisicamente se está batendo com o contábil. Acurácia é o nível de precisão do meu inventário. Nível de serviço é o quanto realmente eu estou atendendo o meu cliente. E um indicador que eu considero hoje chave é a cobertura de estoque. Ou seja, o meu estoque, ele dá para quanto tempo de vendas? O inventário, como eu falei, né? Giro, né? Acurácia, vocês têm tudo isso aí, para facilitar, inclusive, vocês nos seus cálculos, né? Os níveis de serviço, a cobertura, como você calcular. E, por fim, eu tenho que manter todos esses meus dados numa base de dados. E aí entra o conceito do BI. Por que aqui existe o BI? Existe para que eu possa tomar decisões chamadas decisões inteligentes. O BI nada mais é do que uma junção da forma como você gestiona, do que é efetivamente o seu negócio e o que você tem de tecnologia da informação. Eu digo sempre, o BI, eu posso formatar as minhas informações
em função de tudo aquilo que se encontra no meu banco de dados. Né? Então, aí embaixo, vocês têm que... É um método que visa ajudar as empresas a tomar decisões inteligentes, mediante dados e informações recolhidas pelos diversos sistemas de informação. Quais são as vantagens de você usar? Ajuda você a conhecer bem o seu negócio, melhora o processo de tomada de decisão, facilita e compartilha informações, dando suporte a todos dentro da empresa, permite análise em tempo real do que está acontecendo na empresa, permite ajudar a identificar as perdas que existem no seu sistema, reduz os riscos de problemas e obstáculos dentro da empresa, entrega resultados corretos desde que eu tenha informações corretas, identifica oportunidades de vendas, porque eu posso cruzar informações de vendas com a minha operação, possibilita respostas rápidas às minhas consultas, né? Obviamente, obter informações valiosas sobre o comportamento, principalmente dos meus clientes. Alguns indicadores que eu posso extrair do BI. A própria curva ABC, os clientes que mais compram, quando eles compraram, quanto compraram, né? Quais que geraram melhor rentabilidade, qual é o meu ranking de vendas, quais são os meus produtos top, quais são os meus clientes top, o controle de estoque e suas reposições, permite analisar cenários e permite utilizar os KPIs de vendas, que são os indicadores. Bom, já estamos finalizando. E eu recomendaria que quem trabalha na área tem que obedecer 7 mandamentos. O primeiro mandamento é esse aí. Trate o material com carinho. Material, na realidade, é dinheiro. Material é o rei dentro da área. Sempre procure economizar o material. Vista a camisa vermelha desse cidadão aí, muita gente conhece o tio Patinhas, o quanto ele é econômico, né? Trabalhe com planejamento, faça previsão. Evite ser mágico ou corredor de Fórmula 1, que dizem muito que os compradores só vivem fazendo tudo nas carreiras. Né? Não peça aquilo que você não precisa. Se eu quero uma caneta, peça só uma caneta e não uma caixa, porque você trabalha com informações e o sistema vai dizer, ao você requisitar uma caixa, que você consumiu uma caixa e não uma caneta. E isso distorce todas as informações. Escolha o material mais econômico, dando preferência ao já cadastrado. Nosso exemplo aí, se você quer transporte, um Fusca resolve. Se você quer transporte com conforto, tem que ter um carro maior. E esse, principalmente. Eu quero um macaco. Recebi um macaco, mas não resolveu o meu problema. Ou seja, especifique corretamente o seu material. Não faça estoque na sua seção. É muito comum a gente ver dentro das empresas minis almoxarifados nos armários e nos birôs. Né? Então, é aquela velha máxima, o homem prevenido vale por 2, mas em compensação gasta por 10. Né? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse tempo que a gente tem disponível. Logicamente, vocês podem obter muito mais informações através aí dos nossos contatos. Quem quiser adquirir o nosso livro, nós poderemos disponibilizar o livro para vocês depois. Nós temos ele no formato e-book. Muito obrigado, Rob. E fico à disposição. Muito bom. Muito bom, Trigueiro. Acho que deu para ter uma ideia bastante boa da importância da gestão de estoques e compras, né? Não só nesse período de pandemia, de escassez, como você bem colocou lá no início, mas em qualquer tempo. Tá? E o que chama atenção é aquela questão dos 60% do Brasil versus 30% nas outras regiões. Realmente. Eu acredito que vai ter um bom assunto, um bom papo nas 17 horas. Lembrando, então, que o Trigueiro retorna às 17 horas. Aguardo todos aí às 17 horas. Oi? Aguardo todas às 17 horas para a gente trocar experiências. Né? Sim. Acho que vai ter bastante espaço ali para a gente poder esclarecer alguns itens, alguns pontos. Lembrando, então, pessoal, peço para vocês fazerem a avaliação do webinar. Eu vou deixar ali no chat o link, formulário de avaliação. No próprio formulário, vocês já podem deixar questões para o debate das 17 horas. A avaliação é bem simples, é uma questão, 2 questões. Não deixem de fazer, é importante para a gente saber como é que foi o webinar, como é que está o atendimento da distância de vocês. E a gente retorna, então, às 17 horas. E aí, te despedindo, Trigueiro, vamos encerrar a transmissão aqui. Até lá, às 17 horas, nós nos vemos. Um abraço grande em todos. Obrigado pela participação. Um abraço a todos, obrigado pela atenção até aqui. Às 17 horas.